Olá, aqui é a Andrea. Eu vou ler o capítulo 8 do livro O Poder da Palavra, publicado póstumamente pelos manuscritos deixados por Florence Scovel. O Poder da Palavra, capítulo 8. Sem medo. Por que tens medo? Por que tens tão pouca fé? Em toda a Bíblia é dito ao homem para que não tenha medo. O medo é o único inimigo do homem. É fé invertida. Jesus Cristo disse: Por que tens medo? Por que tens tão pouca fé? Se você puder simplesmente acreditar, todas as coisas são possíveis. Conectado ao poder de Deus, o homem é invencível. A história de Josafá é a história do indivíduo. Frequentemente, ele se vê inferior às aparências adversas, mas ele ouve a mesma voz do infinito dizer: Não tenha medo ou desanime por essa grande multidão, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Josafá e seu exército ouviram que não precisariam lutar, pois a batalha era de Deus e não deles. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Crônicas 20:17. Josafá pediu aos cantores e músicos que se colocassem adiante dos guerreiros, e estes adoravam ao Senhor, dizendo: Louvai ao Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. Quando vieram para a torre, olharam para a multidão, e parecia que estariam mortos. O inimigo havia destruído a si mesmo. Não havia mais por que lutar. A Bíblia fala sobre estados de consciência. Seus inimigos são suas dúvidas e medos, seus criticismos e seus ressentimentos. Cada pensamento negativo é um inimigo. Você pode se sentir derrotado e desanimado por aparências adversas, mas não tema e não desanime diante dessa multidão de pensamentos e sentimentos inimigos, pois a batalha não é sua, mas do Senhor. Quando olhamos mais profundamente a história de Josafá, nós vemos que ele avançou, fazendo uma afirmação: Louvai ao Senhor, porque sua benignidade dura para sempre. Ele não disse nada sobre o inimigo ou a sua própria fraqueza. Ele deu ao Senhor toda a sua atenção. E quando ele começou a cantar e louvar, o Senhor criou emboscadas para os inimigos, de forma que eles se lançaram uns sobre os outros. Uma multidão foi derrotada pela força do nosso Deus, pois a batalha é do Senhor. Quando você faz suas afirmações, seus pensamentos inimigos são derrotados, dissolvidos e dissipados. E, portanto, todas as aparências adversas desaparecem. Quando Josafá e seu exército foram para a torre, eles olharam para a multidão e viram que estavam mortos. A torre é o seu estado elevado de consciência, a sua fé destemida, o seu lugar seguro. Lá você está acima de todas as condições adversas, e a batalha de Deus é vencida. Quando Josafá e seu povo vieram pegar o espólio dos inimigos, eles encontraram riquezas e joias preciosas, mais do que poderiam carregar.
e levou 3 dias para conseguirem reunir todo o espólio, pois era muito. Quando você deixar Deus lutar por você, grandes bênçãos virão de cada situação difícil, pois Deus transformará cada maldição numa bênção, pois o Senhor Deus vos ama. A engenhosidade do Espírito Infinito de Deus é maravilhosa, é pura inteligência e não tem interferência em seus planos. É muito difícil para a pessoa comum se manter equilibrada, manter seu equilíbrio e deixar a inteligência infinita de Deus comandar a situação. As pessoas gostam de se lançar na batalha e tentar resolver as coisas por si mesmas, o que traz derrota e falha. Isso não significa fugir da situação difícil, mas seguir confiante e encarar o leão em seu caminho. E o leão se transformará em um gatinho. O leão retira suas forças do seu medo. Daniel não teve medo, e as bocas dos leões se fecharam. O rei Dario chamou Daniel, enquanto ele ainda estava na cova dos leões, e perguntou se Deus poderia salvá-lo dos leões. Daniel respondeu ao rei, dizendo que o Senhor havia enviado um anjo para guardá-lo dos leões, pois ele havia sido considerado inocente. Nós vemos nessa história a atitude subjugada dos leões, como resultado do poder espiritual. O grupo todo passou de feroz a dócil, e Daniel via a luz e o poder de Deus em vez das feras. Isso o salvou completamente. Raramente um dia se passa sem que algum tipo de inverdade apareça. As inverdades da falta, da limitação, do medo, da injustiça ou maus pressentimentos. Quando isso acontecer, imediatamente se eleve e enfrente a situação com fé. Se você fugir, ela sempre voltará. Muitos perdem o que amam ou valorizam, porque eles continuamente temem a perda. Eles fazem tudo o que é possível no mundo exterior para assegurar a proteção. Mas por trás de tudo isso está a imagem devastadora do medo. Para proteger o que ama e valoriza, você deve saber que as coisas que você ama estão divinamente protegidas. Portanto, nada pode lhes causar mal. Eu dou o exemplo de uma mulher que gostava muito de um homem, que era muito atraente e popular com as mulheres. Ela decidiu evitar que ele encontrasse uma mulher em particular entre as suas conhecidas, porque ela estava convencida de que essa mulher iria fazer todo o esforço para conseguir esse homem. Uma noite, ela foi ao teatro e ele estava lá com essa mulher. Eles haviam se conhecido em um jogo de cartas entre amigos. Os seus medos atraíram essa situação. Eu conheci uma mulher que tinha 7 filhos. Ela sabia que estavam todos divinamente protegidos e todos cresceram sãos e salvos. Uma vez, uma vizinha correu até ela e disse: "Melhor você chamar seus filhos. Eles estão a subir e descer de árvores. Eles vão cair e podem até morrer." Mas minha amiga respondeu: "Eles só estão a brincar. Não fique olhando para eles e nada acontecerá." Como Daniel, ela virou as costas para a situação e deixou Deus cuidar disso. As pessoas comuns são ressentidas, resistentes ou arrependidas. Elas se ressentem de pessoas conhecidas e também desconhecidas. Elas resistem a tudo, desde o horário de verão até outras coisas. Elas se arrependem do que fizeram ou do que não fizeram.
É muito exaustivo estar com essas pessoas. Elas cansam todos os seus amigos. É porque elas não estão a viver no maravilhoso agora. Estão a perder todos os elementos do jogo da vida. É o paraíso viver sem medo e viver completamente no agora. Isso significa ser destemido em usar o que temos, sabendo que em nosso apoio está a abundância do Espírito Infinito de Deus, para obter o que necessitamos. Sabemos que a fé destemida na palavra libera esse suprimento. O poder da palavra era conhecido no Egito há milhares de anos. Nós lemos na Bíblia: Veja como eu renovo todas as coisas. Ao pronunciar a palavra da verdade, poderíamos renovar nossas mentes e nossos corpos e todas as circunstâncias de nossas vidas. Quando todo medo é superado, nós vivemos vidas mágicas. Como Josafá, seguimos adiante a cantar, destemidos. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Na nossa torre de observação, a nossa consciência elevada, ficamos impassíveis e vemos a salvação do Senhor. O cristianismo é fundamentado na fé. A fé nos dá a certeza sublime de que nosso bem virá. Uma pessoa pode estar rodeada de aparências adversas, mas toda essa certeza sublime impressiona o subconsciente e um caminho se abre para sua saúde, sua prosperidade e sua felicidade. Há um suprimento infinito e invisível para cada pessoa. Antes de pedirmos, de clamarmos a Deus, somos atendidos. Esse suprimento está esperando ser manifestado através de nossa fé na palavra. Nós vemos que Jesus Cristo nos ensinou uma ciência exata. Em uma feira, havia um panorama da cidade de Nova York, no Edison Building. Quando as luzes da cidade se acenderam, o edifício mostrava uma miríade de luzes. O guia da exposição explicava que a cidade era iluminada pela eletricidade, com o acionamento de uma chave, um interruptor. Edison era um homem que confiava nas leis da eletricidade. Ele sabia o que poderia ser obtido e feito com ela, se fosse gerada e direcionada. Era uma energia que parecia ter uma inteligência própria. Ele criou um dínamo pelo qual ela atravessaria após muitos anos de trabalho, com paciência e amor. Hoje, essa força ilumina o mundo, pois é gerada e direcionada. Jesus ensinou ao homem a gerar e direcionar o pensamento. Ele sabia que o medo é tão perigoso quanto a eletricidade mal controlada. Palavras e pensamentos devem ser usadas com sabedoria e compreensão. A imaginação é o laboratório do homem. Uma imaginação correndo descontrolada e trazendo imagens de medo é tão segura quanto cavalgar um cavalo selvagem. Você nasceu e foi criado em uma época de dúvida e medo. Foi-nos dito que a época dos milagres terminou e para esperarmos o pior. Riem das pessoas otimistas. Um comentário marcante foi: um pessimista é alguém que vive com um otimista. O ditado diz: como as maçãs mais maduras e manchadas primeiro. Isso era considerado o alto da sabedoria. Eles não pareciam se dar conta de que, ao seguir esse conselho, eles nunca comeriam as maçãs boas,
pois elas também estariam muito maduras e manchadas quando fossem colhidas. Que mundo maravilhoso seria se toda ansiedade e medo fossem eliminados. Essa dupla, ansiedade e medo, tornou os homens escravos e são destruidores da saúde, da prosperidade e da felicidade. Só há um modo de se livrar do medo, e é transformá-lo em fé, pois o medo é o oposto da fé. Por que temeis? Por que tens tão pouca fé? Essas palavras ecoam através dos séculos. Jesus nos ensinou que deveríamos confiar no Deus dentro de nós, de forma absoluta, para nos guiar, proteger e prover. Se acreditarmos que é possível, Jesus demonstrou esse poder de Deus diversas vezes para convencer seus seguidores. Do suprimento invisível, ele trouxe os pães e peixes. Ele ressuscitou os mortos e obteve dinheiro da boca de peixes. Ele disse aos discípulos: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Nós sabemos que ele estava a ensinar uma ciência exata, a ciência da mente, o poder do pensamento e o poder da palavra. Devemos ter fé, pois a fé registra a ideia no subconsciente. Quando uma ideia é registrada no subconsciente, ela deve se materializar. Essa é a razão por que Jesus disse às pessoas que se elas acreditassem, que significa ter fé, todas as coisas seriam possíveis. Como podemos nos livrar da ansiedade, que podemos chamar de antifé? Enfrentando as situações com fé. Havia um homem que havia perdido todo o seu dinheiro. Ele estava a viver em muito más condições e todas as pessoas ao seu redor eram pobres. E ele tinha medo de gastar o pouco que lhe restava. Tudo o que ele tinha era aproximadamente $5. Ele tentou arranjar trabalho, mas todos o recusaram. Ele acordou numa manhã para enfrentar um outro dia de escassez e desapontamento, quando uma ideia ou intuição veio à sua mente, de ir à corrida de cavalos. Gastou o que tinha, mas estava muito excitado com essa ideia, de estar próximo de pessoas ricas e bem-sucedidas novamente. Ele estava cansado de sua vizinhança pobre. Destemido, ele gastou o dinheiro para a entrada. Lá encontrou um velho amigo que disse: Olá, Jim, por onde tem andado esse tempo todo? Antes que a corrida terminasse, seu amigo lhe ofereceu uma ótima posição na sua firma. A sua intuição e atitude destemida o colocaram em uma nova vibração de sucesso. Crie o hábito de fazer grandes mudanças em direção à fé. Você terá retornos maravilhosos. Como já foi dito, nós olhamos maravilhados para os artistas no circo, fazendo coisas surpreendentes. Essas pessoas acreditam que podem realizar essas coisas e veem a si mesmas fazendo. Você não pode alcançar nada que não consiga ver a si mesmo alcançando. Essas coisas difíceis são todas questão de equilíbrio e tranquilidade. Sua felicidade e sucesso dependem de seu equilíbrio e tranquilidade. Confiar em Deus é como atravessar a corda bamba. Dúvida e medo o fazem perder o equilíbrio e cair em escassez e limitação. Assim como nos números de circo, isso requer prática. Não importa quantas vezes falhar, tente novamente. Logo adquirirá o hábito
do equilíbrio e da tranquilidade, e o mundo será seu. Você entrará alegremente em seu reino. Os artistas de circo parecem amar o seu trabalho, não importa o quão difícil seja. Ao terminarem o número, a banda toca, o público aplaude e eles sorriem. Mas lembre-se, eles treinaram sem música e sem aplauso. Ritmo, harmonia e equilíbrio são as chaves do sucesso e da felicidade. Quando você sai do ritmo, você não tem sorte. No capítulo 4 de Filipenses, nós lemos: Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Diga a Deus os seus pedidos. Isso é certamente maravilhoso. Sempre a favor do homem. O homem, livre de preocupação e medo, pede com gratidão, e seu bem lhe é dado. Esse é o final do capítulo 8. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deixem o seu like e inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos. Obrigada, até o próximo capítulo.